Linfócitos TH2. Então hoje nós conversaremos sobre o linfócito TH2, linfócito helper auxiliar do tipo 2. Pegue seu café, passe esse vídeo para aquele amigo que precisa tirar dúvidas sobre imunologia básica e vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tipo de linfócito. Então qual é a diferença entre o TH1 e o TH2, TH17? Cresce em que tipo de infecção? Infecção viral, infecção eumíntica, por algum verme? Apresenta algo a alguém? Então, isso vocês já viram nos outros, a gente já conversou em outras aulas. Esse é o sétimo Imuno em até 10 minutos. Bem-vindos ao canal Alergo Imuno News. Então, curtam esse vídeo, passem esse vídeo adiante para aqueles colegas que precisam estudar um pouco mais sobre imunobásica, para você tirar suas dúvidas. Fique à vontade para comentar o que você precisar. Estamos aqui realmente para isso. Esse é o objetivo desse projeto. A gente conseguir estudar imunologia básica a longo prazo, tirando aquelas dúvidas, quebrando aqueles paradigmas em relação a tantos números e a tantos códigos dessa sopa de letrinha que é a imunologia. Então, relacionado ao linfócito TH2, a resposta tipo 2, vocês podem acabar vendo isso por aí, chamado de resposta tipo 2. A gente sabe que, como todas as outras respostas que já conversamos anteriormente, a partir do momento que o antígeno entra pelo epitélio, né, a célula dendrítica ela vai começar aquela resposta pegando aquele pedaço, e normalmente a gente vai ter essa relação com o euminto, com o verme. Então é uma defesa chamada fagócito independente, porque ela vai utilizar a célula dendrítica e a célula T naive, não vai ter fagócito, nesse caso, do macrófago envolvido. Então o único apresentador nessa história, nesse primeiro momento, seria a célula dendrítica. Vai ter o estímulo da IL-25, da IL-33 e da TSLP, vindos do epitélio. A partir desse momento, a célula dendrítica vai apresentar ao linfócito T naive, e o linfócito T naive, devido a esse estímulo dessas citocinas, e pelo tipo de antígeno que ele está sendo apresentado, o ambiente que ele está sendo exposto, ele vai se transformar no TH2. Quando ele se transforma em TH2, a partir do estímulo de STAT6 e GATA3, então é um estímulo intracelular e vai começar uma amplificação de liberação de IL-4. Esse T naive se transformando em TH2 regularmente, ele vai começar a liberar esse IL-4. Esse IL-4 vai reestimular esse TH2. Esse TH2 vai começar a produzir IL-4, IL-5 e IL-13. O que são essas ILs? Interleucinas. Então, IL-25, 33 e TSLP lá em cima, assim como IL-4, IL-5 e IL-13 aqui embaixo, são interleucinas, são citocinas. São as formas que as células têm de se conversar entre si. Então, como é que elas mandariam informação uma para a outra? Como é que elas falariam que antígeno que elas estão recebendo? Através dessas citocinas. No terceiro passo, o TH2 libera esse L4, esse L4 retorna ao TH2, mantém a amplificação, mantém a resposta contra esse antígeno específico desse euminto, liberando L4, L5 e L13, que nós conversaremos um pouquinho mais para frente, quais são as funções de cada uma delas. A partir desse estímulo, dessa amplificação de TH2, o TH2 vai aumentar praticamente e vai manter praticamente apenas o seu estímulo, reduzindo o TH1 e reduzindo o TH17. Então a resposta viral vai ficar reduzida nesse período, a resposta contra as outras bactérias e outros micro-organismos vai ficar reduzida nesse período, devido ao estímulo específico contra o euminto naquele período. Então o nosso corpo é muito sábio, o sistema imunológico ele vai sempre ter essa diferenciação para o tipo de resposta que ele precisa naquele momento. A partir dessa resposta de L4, IL-5 e IL-13, a gente vai manter essa luta contra esse aumento específico que conseguiu entrar, que conseguiu penetrar pela nossa mucosa, pela nossa pele. Como vocês bem sabem, vocês podem procurar todas as referências relacionadas a todas essas imagens e as outras informações passadas nesses vídeos, tanto nos livros do Abas quanto no Januen, assim como nos artigos e nas referências que sempre vão aparecer nos slides na parte inferior, normalmente na parte inferior do lado esquerdo ou no lado direito, para poder auxiliar vocês. O que nós sabemos, além desses eumintos, dessa resposta TH2, é que o TH2 ele libera L4, e esse L4 vai fazer um estímulo de produção de anticorpos, trocando o isômero. Então, aquela célula B, aquele plasmócito, vai parar de produzir IgM e começar a produzir IgE. A IgE vai ser um grande granulador de mastócito, porque ela vai ficar grudada na superfície do mastócito ou liberada no sangue, e diluída no sangue. E a partir dessa diluição no sangue da IgE, a partir do momento que esse euminto tenha contato com o mastócito vai liberar a histamina vai fazer a vasodilatação e vai facilitar a diapedese, vai facilitar a migração desses leucócitos para o local da infecção. Ao mesmo tempo, essa IL-4 e essa IL-13 vão aumentar o peristaltismo, aumentar a secreção de muco no intestino,
e é por isso que acaba se produzindo mais muco quando tem uma infecção por parasita no intestino, para tentar fazer com que esse parasita escorregue realmente e saia junto com esse muco nas fezes. E a IL-5 vai aumentar a quantidade de eosinófilo. Por que o eosinófilo? Porque o eosinófilo é a célula específica para a luta contra eumintos, já que o eosinófilo, a partir do momento que ele se mantém ativado, ele consegue lutar contra esses eumintos de forma bem específica. As alarminas, aquelas lá no início que nós conversamos, no início dessa resposta H2, é a IL-25, a IL-33 e a TSLP. A IL-25 ela tem a característica de ser derivada do grupo da IL-17, tá? A mesma situação dessa derivação, a IL-25 é derivada do epitélio. Ela estimula diretamente essa produção de TH2 para produzir IL-4, IL-5 e IL-13, e assim como as células linfóides inatas do tipo 2, outras células que não são linfócitos CD4, e que vão produzir também IL-5 e IL-13. A IL-33 é uma citocina da família da IL-1, tá? É abundantemente expressa nas células endoteliais e nos epitélios, e ela vai fazer a função de estímulo também de fibroblastos, assim como CD4, outros CD4, Treg, neutrófilos, macrófagos. Então tem vários estudos mostrando que ela também tem ação em outros locais, não só na via TH2. Mas o principal estímulo é TH2 e LC2, que é essa célula linfóide do estromatina, célula linfóide inata do tipo 2. Já a TSLP, a grande TSLP, linfopoetina estromal tímica, a TSLP também é liberada pelo epitélio, ela é uma citocina muito semelhante à IL-7, que a gente conversou lá no TH1. Ela é produzida pelas células epiteliais, pelos queratinócitos, epidérmicos, pelos próprios mastócitos, pelas células musculares lisas, pelos fibroblastos e pelas células dendríticas. Então tem várias células produzindo ela a partir desse estímulo para começar a defesa TH2 e pelo tipo 2, né, tanto por TH2 quanto ILC2, para a gente ter essa defesa direcionada a vermes e eumintos. No futuro nós falaremos também nessa resposta TH2 para alergia. Falaremos de algumas doenças alérgicas como asma, como dermatite atópica, como urticária e outras doenças que estão relacionadas também ao TSLP e essas alarminas que nós estamos conversando. O IL-4, mais especificamente, vindo do TH2 e do ILC2, também pode ser produzido pelo mastócito no início do estímulo para a troca do isotipo de célula B também, para ele parar de produzir IgM e começar a produzir IgE, para esse estímulo do TH2 se manter ativo durante o período que há necessidade, e também para suprimir o TH1, a via TH1, principalmente a via TH1, que é a resposta para vírus e bactérias intracelulares que nós já conversamos. Já que você precisa de uma resposta TH2, por que você precisaria da resposta TH1? Então, durante esse período, desse maior estímulo de L4, não teremos respostas tão ávidas contra outros micro-organismos de outras vias. Esse L4, estimulando TH2, por tabela, ele também vai estimular a produção de IL-5 e estimulando IL-5 vai aumentar o eosinófilo. Então, as alaminas que nós já conversamos, IL-4, 3 e 5, são as principais que vocês têm que lembrar em relação ao TH2. Já a L13, ela consegue estimular também a mesma receptor IL-4. Ela tem sua especificidade relacionada ao aumento da produção de muco, isso é muito importante, tanto nas vias aéreas quanto no intestino. Então, a tosse relacionada aos pacientes que têm asma, por exemplo, é muito relacionada a IL-13. E ela também vai estimular, como estimula junto com o IL-4, a produção de IL-5 e o estímulo a eosinófilos. Já a IL-5 é um grande ativador de eosinófilos, ela consegue estimular a migração dos eosinófilos, a maturação dos eosinófilos, a manutenção desse estímulo dos eosinófilos, o crescimento dos eosinófilos e a diferenciação desses eosinófilos. Eosinófilos diferenciados vão conseguir achar aquele euminto, achar as IgEs específicas contra aquele euminto e manter uma luta contra aquele euminto de forma específica durante o período que for necessário. E é por isso que nós não vemos pessoas tendo grandes eumentíases de forma tão gigante, porque você consegue manter aquela resposta e muitas vezes as pessoas não vão nem saber que tiveram aquele aumento. Então, essas são as referências, como a gente sempre conversa. O Abbott e o Janway são duas referências muito importantes para vocês poderem sempre ler. E indico a vocês a baixar os livros, a comprar os livros, sempre que possível também os artigos relacionados que nós sempre colocamos aqui nos slides. E fiquem à vontade para colocar nos comentários qualquer dúvida que vocês têm.